Estamos de volta com notícias internacionais. O presidente da Síria afirmou que deseja evitar uma guerra aberta com Israel. Para isso, ele ordenou a retirada das tropas governamentais de Sueida. O exército israelense fez bombardeios contra a Síria depois de confrontos violentos entre drusos e beduínos. Segundo autoridades, o confronto já deixou mais de 300 mortos. Historicamente, Israel defende a minoria drusa de ameaças de outros grupos étnicos e diz que a população é vítima de perseguição. Israel havia ameaçado intensificar os ataques caso o governo sírio não retirasse as tropas de Sueida. Um cessar-fogo havia sido anunciado ontem à noite. O presidente interino sírio afirmou que, com a saída dos militares, cabe aos drusos a responsabilidade de manter a segurança na região. Ele também disse que proteger os direitos dos drusos é uma prioridade do governo. Então, quem chega para fazer uma análise sobre esse e outros assuntos é o Igor Lucena, doutor em Relações Internacionais. Igor, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo. Olá, Kelly, muito boa tarde. É um prazer estar falando aqui com vocês. Bom, que tipo de análise a gente pode fazer, até para esclarecer quem acompanha aqui o Record News, sobre essa situação na Síria? Olha, Kelly, é importante dizer que depois da queda de Bashar al-Assad, o ditador sírio, a gente já esperava uma falta de organização governamental e não diria que a gente está vendo uma guerra civil, mas é muito difícil a gente ter uma unidade nacional. O atual presidente, que é o al-Sham, ele tem uma reputação de tentar agora ser um moderado, mas era um radical. O seu grupo, ele tinha uma ligação muito grande com a Al-Qaeda. Então, ele é muito questionado se os objetivos que ele tem hoje não são meramente uma fachada para manter a unidade, criar um Estado que tenha uma ligação ainda com a Al-Qaeda. Isso é questionado por vários players, principalmente por Israel. Agora, é importante dizer que existe sim uma minoria dos drusos, principalmente uma comunidade judaica dentro daquela região, que obviamente vem sendo, não sei se a palavra seria massacrada, mas dentro de conflitos militares e conflitos violentos naquela região. Os ataques que a gente está assistindo hoje por parte de Israel, principalmente em Damasco, no Ministério da Defesa, tem como objetivo, pelo menos visto de Israel, de defender os drusos naquela região e dizer que sim, há uma espécie de discriminação e um possível risco à segurança deles. Obviamente, o presidente Benjamin Netanyahu passa uma ideia de que todos os drusos têm uma ligação com Israel ou defendem o Estado de Israel, que não é bem assim. Entretanto, o objetivo claro de Israel, quando a gente pensa na visão geopolítica, é que não haja um governo centralizado na Síria e que um governo fraco e pequenas facções, principalmente nessa região de Suadi, seria muito mais interessante para Israel. Uma Síria fraca seria muito mais fácil de coordenar ataques e muito mais difícil de que ela possa se organizar com grupos terroristas que ainda existem naquela região e que podem atacar Israel, principalmente pela questão fronteiriça. Lembrando também que a Síria deixou o seu espaço aberto para a defesa de Israel e basicamente apoiou indiretamente os ataques de Israel contra o Irã. Então, é uma situação extremamente delicada, porque não há dois lados, mas há interesses dos dois pontos. E, obviamente, não há capacidade operacional para o governo sírio, o atual presidente, para manter o comando nacional do país. Então, não só ele dá esse recuo e diz que essas regiões talvez tenham a capacidade de autogoverno, mas ele faz isso não porque ele não quer a unidade nacional, mas pela sua própria incapacidade militar e financeira neste momento. Pois é, Igor, e o Ministério das Relações Exteriores da Rússia condenou os ataques israelenses na Síria. Segundo o comunicado, a nova onda de violência no país é profundamente preocupante. O Ministério russo também disse que os ataques constituem uma grave violação da soberania síria e do direito internacional. O comunicado pediu que o problema fosse resolvido pelo diálogo e também pelo fortalecimento da unidade nacional. Como que você vê esse posicionamento da Rússia, hein, Igor? Olha, Kelly, é muito complicado a Rússia fazer esse tipo de momento, de pronunciamento, Para eles, do ponto de vista operacional,
Eles preferem uma Síria sob a influência russa, como a gente viu com Bashar al-Assad. Entretanto, a Rússia não teve capacidade de ajudar al-Assad nos momentos mais críticos. E por que ela não conseguiu ajudar? Porque a gente está vendo que no mesmo momento que a Rússia fala sobre diplomacia, sobre conversa, ele avança radicalmente na Ucrânia. Vladimir Putin, basicamente enganou o presidente Donald Trump, falou que estava negociando um acordo, quando, na verdade, está colocando todas as suas fichas para o avanço territorial na Ucrânia, fazendo com que o presidente Donald Trump faça um novo acordo militar com a Europa e a OTAN. Então, é muito incongruente, muito difícil a gente acreditar que essas palavras russas têm algum valor. Na verdade, o objetivo, claro, dessas palavras é muito simples, Kelly. Eles querem que, de alguma maneira, haja um controle do território sírio para ter uma zona de influência russa naquela região. Enquanto a Síria não conseguir manter sua unidade e a própria Israel continuar esses ataques, a gente não tem como haver um avanço expansionista russo naquela região. Então, a Rússia está olhando muito mais os seus próprios interesses do que, de fato, o bem da população ou a segurança do povo sírio. Igor, vamos falar agora de um outro ponto de tensão que a gente segue sempre acompanhando, porque o Irã disse que está pronto para responder a qualquer novo ataque militar contra o país. A afirmação foi feita pelo líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei. Ele acrescentou que Teherã é capaz de uma ofensiva maior do que a que foi feita durante o conflito com Israel. Ontem, o parlamento iraniano já havia compartilhado uma declaração dizendo que o país não deve retornar às negociações nucleares com os Estados Unidos enquanto as pré-condições não forem atendidas. Igor, acho que é uma tensão que o mundo acompanha, né? É uma tensão que o mundo acompanha, Kelly, mas Khamenei está fazendo muito mais uma demonstração de força. Ele está extremamente ferido do ponto de vista político internamente. Se o regime já passava por uma espécie de cansaço e as pessoas não compactuavam mais com a polícia política, a opressão, o fato dos americanos terem feito uma destruição total dos armamentos iranianos, a incapacidade do Irã de fechar o Estreito de Hormuz e o fato que todo mundo sabe que o líder supremo estava escondido com medo de ser abatido direto pelas forças israelenses, mostra basicamente que ele está tentando mostrar que ainda tem força e que existe ainda um tipo de orgulho dentro do próprio regime para tentar manter o regime em pé. Então, é muito nítido que o Irã não tem capacidade de defender-se novamente. Um novo ataque do Ocidente seria ainda mais devastador. E o que a gente está assistindo é uma espécie de bravata. Não há forças russas ou chinesas ou qualquer outra nação aliada do Irã capaz de entregar armas e equipamentos em quantidade suficiente para que ele possa se defender. Se os ataques tivessem continuado, provavelmente o regime iraniano não teria sobrevivido. Então, do meu ponto de vista, isso é muito mais uma jogada política do líder supremo, tentando não só preparar talvez a sua própria sucessão, mas impediram a queda do regime. Na prática, o regime está extremamente fragilizado e houve uma humilhação. O regime foi humilhado pelo Ocidente. Israel e os Estados Unidos mostraram sua superioridade em todos os campos e, basicamente, o Irã hoje não tem mais essa capacidade. O fato de dizer que estaria preparado por um contra-ataque é porque sabem que não há, nos planos próximos, uma ideia de novo ataque contra o Irã. E, obviamente, ele não teria muito o que fazer. A gente veria tudo aquilo de novo. Uma onda de ataques e, mais uma vez, os líderes iranianos escondidos com medo de serem abatidos. Igor, está chegando uma notícia aqui, gostaria muito também de contar com a sua análise, porque o governo ucraniano tenta estreitar as relações com os Estados Unidos, renovando o gabinete. Hoje, o parlamento do país aprovou a primeira-ministra de guerra, Yulia Sviridenko, única candidata ao cargo. Ela deve assumir o governo com o objetivo de expandir a indústria de armas e também impulsionar a economia. A escolha de Zelensky pela economista também mostra a importância de restaurar as relações com o governo Trump, já que ela é conhecida em Washington. Já o ex-primeiro-ministro deve assumir o cargo de ministro
ministro da Defesa. Como é que você analisa esse movimento? Esse movimento mostra um segundo momento no conflito e um movimento pró-Ucrânia, muito positivo, não pelo próprio Zelensky, Kelly. Zelensky não tem uma afinidade com o presidente Donald Trump e eu acho que o presidente Donald Trump, na prática, despreza um pouco Zelensky. O que nós estamos assistindo, do meu ponto de vista, é uma vantagem que Zelensky está tendo porque Trump foi, entre aspas, humilhado por Vladimir Putin. Putin empurrou, entre aspas, com a barriga o acordo, disse que vai avançar na conquista de territórios ucranianos e isso, para Trump, é inadmissível, ele se sente enganado. Por isso ele fez um acordo com a OTAN, em especial a Alemanha, Finlândia, Polônia, vão comprar e receber armas, até mesmo as armas anti-aérea Patriot, e essas armas americanas vão ser deslocadas para a Ucrânia, o que sim poderá, no médio prazo, dar uma superioridade militar aos ucranianos para manter a defesa dos seus territórios. Então, se por um lado o presidente fez isso, por outro, Zelensky mostra estar disposto, dentro do conflito, a ter negociações econômicas em benefício de Trump. Vamos falar então mais sobre as armas, porque realmente o principal comandante militar da OTAN disse que a aliança está se preparando para transferir rapidamente os sistemas de defesa aérea para a Ucrânia. Nesta semana, o presidente Donald Trump autorizou o envio de mísseis Patriot para Kiev. O fornecimento acontece através da OTAN, que vai custear os equipamentos. Uma reunião entre os países que possuem esse tipo de armamento deve acontecer já na semana que vem. O objetivo é encontrar baterias adicionais de defesa aérea, principalmente na Europa, para serem enviadas à Ucrânia. O comandante também disse que uma nova linha de produção pode ser usada para complementar o fornecimento. Diante desse movimento todo, a gente pode dizer que essa guerra no leste europeu está longe de terminar, Igor? Kelly, está longe de terminar, porém ela ganha um novo contorno no meu ponto de vista, tá? Os Estados Unidos entram definitivamente dentro do conflito, não com boots on troops, né? Não com soldados, mas agora com o apoio militar do mais alto nível para a Ucrânia, que era algo que os ucranianos já queriam há muito tempo. Joe Biden não teve essa coragem, Trump recuou ainda mais, mas isso é uma maneira do presidente Donald Trump responder a Vladimir Putin, que se Putin acha que pode enganar Trump com um acordo que nunca existiu, ele vai revidar. Inclusive, o primeiro revide é esse, é muito claro, o acordo para que a OTAN receba essas armas e possam ser alocadas para os ucranianos, e o segundo são as chamadas sanções secundárias, que podem, inclusive, atingir o Brasil. Se em 50 dias não tiver um acordo, países que negociam com a Ucrânia, principalmente Brasil, nós compramos muito petróleo, a gente está falando também de Rússia, Índia, China, podem sofrer sanções econômicas e isso prejudicar também a economia russa. Então, na prática, o presidente Donald Trump avança contra a Rússia e isso, obviamente, beneficia os ucranianos. Bom, mas no meio de tudo isso, o ex-presidente russo disse que a Rússia não tem planos de atacar a OTAN ou a Europa, mas Moscou deve responder se o Ocidente intensificar a guerra na Ucrânia. Os comentários de Dmitry Medvedev foram feitos depois que o presidente dos Estados Unidos exigiu realmente esse acordo de paz que você mencionou, Igor, e caso contrário, sanções mais duras seriam anunciadas contra a Rússia. Segundo o político russo, autoridades ocidentais tentam intencionalmente aumentar as tensões na Ucrânia. Ele disse ainda que a Rússia precisa agir em conformidade, responder integralmente e, se necessário, lançar ataques preventivos. Bom, a questão é, o discurso sempre é esse, né? Que um vai atacar o outro e tudo mais. Mas existem realmente vidas que estão em jogo, comércio também que está em jogo. Então, numa guerra, ninguém vence, né? Kelly, o ex-presidente e ex-primeiro-ministro Medvedev, ele atua aí como uma espécie de pessoa que toca fogo no galão de gasolina, né? Ele vem sempre, desde o começo desse conflito, atacando, dizendo que a Rússia poderá atacar, usar bombas atômicas, agora ataques preventivos.
mas as suas palavras não têm uma ressonância com a realidade. Se a gente retirar as bombas atômicas que a Rússia tem dentro desse conflito, e obviamente nem a Rússia pensa, nenhum país da OTAN que tem essa capacidade utilizaria, e a gente imaginar que a Rússia avançasse com um ataque preventivo contra qualquer país da OTAN, as tropas russas na fronteira seriam obliteradas. O primeiro, a capacidade de ataque de países como França, Inglaterra, Polônia, Estônia, Estados Unidos, conjuntamente na Europa, são infinitamente maiores que a capacidade russa. Isso a gente está vendo porque os russos não conseguem avançar contra a Ucrânia. Então você teria uma destruição de vários batalhões russos dentro do território russo ou na fronteira ucraniana. Então isso parece muito mais uma tentativa de impor a vontade russa e de movimentar as tropas e a própria moral do povo russo num conflito que não está levando a nada, que só está deteriorando a economia russa, do que de fato uma ameaça incrível. A Rússia sozinha não tem capacidade, tirando do ponto de vista militar, nuclear, de encarar vários países da OTAN ao mesmo tempo. Seria um suicídio econômico e político para ela mesma. E, obviamente, isso afastaria a Rússia de seus principais aliados, como o próprio Brasil, que não teria opção até de ficar do lado da Rússia, nesse caso, a Índia e até mesmo a China. Vamos seguir de olho acompanhando, viu? Muito obrigada pela análise, Igor. Uma boa tarde, até a próxima. Muito obrigado, Kelly. Boa tarde a todos.